Hey, bora falar? Olá, eu sou a Bia e este é o Bia Talks. Talvez alguns de vocês conheçam ou estejam familiarizados com o nome Bia Talks, porque eu já o utilizei em tempos, há uns anos atrás, cheguei a fazer uns vídeos para a IGTV. Quis trazer isso de volta porque é perfeita, se assim quisermos, para falar sobre diversos temas, seja sobre mim, seja sobre opiniões que eu tenha. Então quis trazer de volta e espero que gostem. Ao longo dos anos que tenho estado em casa, sentia que me estava a fechar, de certa forma, e comecei a perder aquele bichinho que sempre tive pela criação de conteúdo, pela criatividade e tudo mais, mas a partir do momento em que deixamos de usar um músculo, esse músculo atrofia, digamos assim, acho que não estou a falar nada errado, e a criatividade no fundo é um músculo, não é? E se não for trabalhada, desaparece, não é? Desaparece por completo, mas meio que desaparece, digamos assim, e eu sentia que não só a minha criatividade estava a desaparecer, como também eu estava a ficar com vergonha e com receio de publicar certos vídeos, o que também me levou a trazer este podcast agora nesta altura. Eu tenho 26 anos e acho que de certa forma é um marco importante. Eu sinto que para muita gente, se calhar os 25 é aquela fase de transição e eu também considerei, é verdade, eu na altura quando estava a transitar dos 24 para os 25, comecei a sentir-me que acho que poderia chamar-lhe a crise dos 25, será? Não sei se seria, se não, mas estava tudo a acontecer ao mesmo tempo, eu sentia-me atrasada ou adiantada, se calhar não, mas pronto, de certa forma atrasada para algumas coisas que ainda não tinha, coisas que ainda não experimentei, coisas que eu já gostava de ter e obviamente que isto acaba por ser uma pressão muito grande, não é só pela sociedade, mas também a pressão que nós colocamos a nós próprios. Mas de certa forma senti que os 26, primeiro o meu aniversário foi excelente, foi muito bom, foi. Eu pessoalmente não gosto muito de fazer anos, ou pelo menos a partir de uma certa idade acho que deixei de fazer, ou deixei de gostar de fazer anos, porque sentia sempre que era uma desculpa para criticarem tudo o que está mal, ou aquilo que ainda não tens. Já tens 25, ainda não tens isto, ainda não tens aquilo, nananana. Mas desta vez não, senti que foi super tranquilo, passei um dia muito bom. Também senti, de alguma forma, uma mudança, não é? Um querer saber mais. Não é? Eu acho que nós todos temos um timing diferente e acho que a curiosidade vai aparecendo consoante o nosso timing. E, por exemplo, eu pessoalmente nunca liguei muito ao. Não é nunca liguei, mas nunca entendi, nunca quis perceber tudo a nível do dinheiro, de poupar, das finanças e tudo mais. E sinto que realmente, agora que fiz 26, acho que realmente tenho que ter isso em consideração e ter essas noções e perceber o que é o IRS e perceber essas coisas todas que deviam ensinar na escola, mas isso já são outros 500, não é? Mas pronto, acho que para dizer que lá está, todos temos os nossos timings e obviamente que não significa que esteja atrasada ou que esteja adiantada para alguma coisa, estou no meu timing certo, não é? E a verdade é que nunca é tarde para saber mais e para querer saber e para querer aprender e tudo mais. Mais vale tarde do que nunca, não é? Falando também dos 26, eu acho que a idade também é aquele número e muitas vezes dizemos que não há. E não há, no fundo não há assim uma diferença muito grande dos 25 para os 26. Não há. Mas também com a idade também vêm expectativas. Se calhar com 20 anos, por exemplo, eu lembro-me de me imaginar aos 26 anos já com pelo menos um filho ou a trabalhar a partir de casa e tudo mais, não é? E é uma realidade que ainda não aconteceu, mas que lá está, estou no timing certo, não estou atrasada para nada. Acho que é muito difícil não criarmos expectativas e objetivos para o futuro, ou desejos, no fundo, não é? Sonhos e idealizações que temos, mas as coisas nem sempre se concretizam e está tudo certo com isso. Acho que não devemos desistir e se não é o caminho, se não é o timing certo agora, certamente daqui a uns anos será, não é? E não quer dizer que não vá acontecer,
Eu comecei assim a falar de tudo e mais alguma coisa. Preparem-se porque eu sou mesmo. Isto é um bocado. Um bocado não, é mesmo a minha personalidade. Eu começo a falar num tema, depois pego no outro e depois pego no outro. Então, se isto ficar uma bola de neve, peço-lhes já desculpa. Espero que consigam acompanhar-me. Metam os fones, façam o que vocês quiserem. Vão buscar uma manta. Isto estamos assim, isto é assim. Eu acho que posso tentar fazer uma breve apresentação minha, se calhar já devia ter começado por isso, mas não vai mal. Assim, a nível escolar, fiz o 12º, normal, e tenho uma formação em marketing digital. Daí também o interesse pela criação de conteúdos e pela edição de vídeo e sobretudo a edição de publicações criadas pelo Canva e tudo mais, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, dá-me bastante gosto. E sinto que cada vez mais quero apostar nessa área e também eu estou neste momento à procura de trabalho, tenho estado a mandar currículos para diversas empresas, nomeadamente relativas ao marketing, né, que é a área que me interessa, e o ideal seria, para mim, neste momento, seria fazer algo de forma remota, a partir de casa, mas lá está, não havendo essa possibilidade, pelo menos por enquanto, porque está difícil, não sei porquê, mas pronto. Acho que eu ainda ontem vi um TikTok uma rapariga a falar no assunto e acho que então penso que seja uma coisa geral. Acho que é o tempo perfeito para focar-me realmente em mim, focar-me na minha marca e naquilo, em projetos que eu tenha, porque sempre tive essa ideia, então acho que porque não agora? Então estou muito entusiasmada com essa ideia e com esses planos que eu tenho e lá está, depois quando for a oportunidade eu partilho aqui com vocês. Agora vamos passar ao momento Bia and Bees. Bem-vindos ao momento do podcast Bia and Bees, em que eu vou partilhar com vocês, no fundo, os meus hobbies, coisas que eu gosto, os livros que eu ando a ler, os livros que eu recebi, no caso que comprei, né? Músicas, tudo um pouco. Vou começar a falar em música hoje, porque é um tema assim recente. Eu confesso que eu, há uns anos atrás, era muito mais ligada à música. Estava sempre a ouvir música nem CDs, na televisão, no carro. Eu demoro uma eternidade para ir ouvir álbuns recentes que saíram, não é? Por exemplo, vocês não me matem, mas eu nunca ouvi, ou ainda não ouvi, os álbuns da Sabrina. Yeah. Que crime, não é? Tipo. Mas hoje eu quero falar de uma artista em especial, que é a Tini. Tini. Uá. Eu adoro a Tini. Quem não? Violeta, obviously. Porém, eu tenho aqui que admitir que nunca vi a Violeta. Eu sei algumas das músicas, mas eu nunca cheguei a acompanhar a 100% e já tive para rever. E tenho mesmo que rever, até porque é ótimo para praticar o espanhol. Eu não sei se vocês acompanham a Tini, mas se acompanham certamente já ouviram falar de Futura. Eu consegui ver o direito, a transmissão em vídeo de um dos dias e espero que a Disney Plus Portugal que meta, por favor, que eu preciso de rever outra vez. Pero, Tini, si estás mirando isto, te necesitamos en Portugal, por favor, ven para acá, te necesitamos, tenho muitas ganas de ver Futura em vivo e te adoro e muitos beijos de Portugal. A verdade é que eu quero muito ver Futura ao vivo. Eu acho que está um concerto incrível, porque acabamos por passar por todas as fases dela. Lá está, desde a Violeta até o agora. Para mim, eu acho que cantar já não vai parar um segundo neste nada pode passar, vai soltar tudo o que sinto, tudo. Eu acho que poder cantar ao vivo as músicas da Violeta deve ser incrível, mesmo que uma pessoa, infelizmente, ou
Pelo menos por enquanto ainda não tenha visto, eu acho que ainda vou muito a tempo, não importa a idade, obviamente. Mas mais do que isso, eu acho que ter a experiência de ver um Meixão de Pelo ao vivo deve ser uma sensação única. Eu não tenho palavras, tipo, esse álbum está tão incrível. E eu acho que ver ao vivo Meu Boi deve ser uma sensação incrível. E todas as outras, não é? Todas as músicas dela, sinceramente. Adorei a versão nova que ela fez e o novo verso que ela acrescentou ao Cupido. Acho que está tão bonito. E os outfits, a energia do público, os artistas, convidados. Oh, incrível, incrível. Eu acho que lá está, já me estou a repetir, mas eu adoro mesmo a Tini. Acho que ela é muito incrível. E eu acredito que o Meixão do Pelo também lhe deu uma vulnerabilidade extra e de certa forma acredito que também a tenha aproximado mais aos fãs e às pessoas que a seguem. E acabámos por perceber que a coisa que ela transmitiu muito é que não quer dizer que nem sempre quando estamos a sorrir estamos bem, não é? Às vezes é muito fácil de disfarçar aquilo que está por trás ou aquilo que vai nas nossas cabeças, mas é importante sabermos que temos um espaço e, como ela própria também o disse, que a música dela e que os concertos dela são espaços livres e que podemos ser tudo, não é? Olha, se não conhecem bem a Tini, eu recomendo muito a verem um vídeo dela no YouTube que é um concerto dos Claro Sessions, acho que é assim que se chama. Eu posso deixar o link em baixo, porque foi das primeiras coisas que eu comecei a ver da Tini quando comecei a ouvir a reouvir a música dela, quando comecei a ouvir a música dela, vi esse concerto que para mim é incrível, está muito bom, gostei imenso e dá para ouvir várias músicas dela e ficarem a conhecer um pouco melhor. Eu vinha há bocado no autocarro a ouvir as músicas, então é as músicas que eu tenho na cabeça neste momento, mas tem algumas músicas que eu gosto bastante dela, que é as que eu gosto, que por acaso até são as que estão nesse vídeo, nesse concerto, mas eu gosto muito de Se Tu Te Vas, gosto bastante, principalmente ao vivo, incrível. Acércate, também é muito tipo, também gosto bem. Acércate, acércate. Conselho de Amor, também gosto muito, acho muito giro, muito fofinha. Maldita Foto, também gosto bastante. Um Medo em Madrid. E um beijo em Madrid. Gosto muito. E obviamente todas as outras, não é? Tipo as mais dançadas, não é? Mas certamente daqui nos próximos episódios provavelmente já vou ter outras músicas no meu top, por isso não confio muito, porque está sempre a mudar. Bem, na secção do B&Bs isto vai ser sempre temáticas diferentes, pode haver, se calhar, olha, antes de mencionar aqui os livros que tenho aqui ao meu lado, vou falar assim super rapidamente de uma série que ando a ver, porque estou a ver Lua Vermelha, obviamente, porque como saiu Lua Vermelha Nova Geração, esqueci o nome, e eu quero ver, estou a rever a antiga, porque sinceramente eu nunca acabei, acho eu, então estou a rever para estar assim com tudo dentro da minha cabeça, tudo, os pormenorzinhos todos. O Afonso e a Isabel, incrível, adoro. O genérico para mim é tudo. Direta-se, eu declaro mortal sou. Direta não, e é quem o apoia. Incrível, incrível. Bem, vou passar agora a mostrar muito rapidamente os livros que comprei recentemente e que chegaram cá a casa a semana passada, acho eu. Começo aqui por estes dois livrinhos da Alice Callan. Tenho este, que é El Mapa de los Anhelos. Desculpem o meu espanhol, mas uma pessoa tenta. E depois temos Nós Outros em La Luna.
que é este. Eu mandei vir os livros da UC e eles eram um conjunto destes dois. E eu quero muito ler em espanhol e melhorar o meu espanhol e perceber muito de espanhol. Então acho que Alice Callan acho que foi uma ótima escolha e estou bastante curiosa para ler os livros. E adorei, lá está, nunca tive um livro em espanhol, então eles são bué floppy. Gostei bastante. A minha ideia para estes livros é lê-los de forma muito lenta, possivelmente com um lápis na mão, para ir apontando palavras que desconheço, significados, expressões que eu acho engraçadas, mesmo ser um livro de recurso, não é? De certa forma, para introduzir mais vocabulário na minha biblioteca, no meu cérebro. Outro livro que eu encomendei foi este, da B.F. Fitzgerald, que é A Beautiful Evil. Este é o terceiro desta coleção. Eu ainda só li o primeiro, já tenho o segundo também. As capas destes livros são qualquer coisa de incrível. Eu vou-vos mostrar. Olhem só. Isto é incrível. Desta vez, eu não sei se a própria edição já não vem assim, não sei se já não imprimiram assim, o que achei estranho, mas os outros livros que eu tenho, a lombada está da cor do livro, ou seja, neste caso seria verde, mas não veio. Então eu fiquei assim, ok, fiquei um pouco confusa, confesso. No entanto, este livro vem com uma surpresa que eu não estava nada à espera. Está autografado. Por último, desta encomenda, eu mandei vir. Não, olha, não quero ver. Eu mandei vir um calendário de advento de livros. Isto é da editora Jacarandá. É assim. Sim, e depois também tem aqui para trás. Eu não faço ideia os livros que estejam cá dentro, acredito que sejam contos infantis, clássicos, por aí assim. Estou muito curiosa para ver o que tem cá dentro e para abrir tudo. Podem contar comigo a abrir todos os dias no TikTok. E se calhar também meto nos stories ou assim nas minhas redes sociais, depois espreitem por lá. E dos livros que eu recebi é só. E agora vou-vos mostrar os últimos 5 livros que eu li ao longo destes últimos meses. Este aqui é o meu diário de leituras, então para me auxiliar um pouco nas minhas reviews e assim, este foi o último livro que eu li, Hooked, da Emily McIntyre. Gostei bastante, eu não estava à espera de gostar tanto, quer dizer, não, precisamente não tinha assim muitas expectativas, sou sincera. Disney, I love it, não é? Eu gostei bastante de tudo. O Hook, não sei se vocês já leram, mas o Hook, o James Barrie, deu-me imensas vibes do Hook da Upon a Time. Se eu imaginar o Hook, aqui é ele que eu imagino, não é? Gostei bastante do livro, gostei sobretudo das referências à Disney e a forma que a autora conseguiu pegar em certos pontos na Tinkerbell, no Pixie Dust, no Fate Trust Pixie Dust, não é? Que é uma frase tão icónica. Então gostei bastante do livro, recomendo a lerem. Tenham atenção aos trigger warnings, essas coisas todas. Eu pessoalmente não li, mas tenham atenção a isso. Acho que é muito importante ter isso em consideração. Eu, sincera, demorei um bocadinho a entrar na história, mas depois assim que entrei fiquei tipo apanhada por completo. E não descansei enquanto não acabei. E fiquei muito contente, dei 4 estrelas. Isto agora é ótimo eu ter gostado, mas por outro lado é muito mau, porque significa que comecei uma série nova, então obviamente que agora vou querer continuar os outros livros. E é isso. E fica a sugestão. Mais uma vez digo, tenham atenção aos trigger warnings e acima de tudo tenham atenção à idade. Porque os livros, nem todos os livros parecem bonitinhos, mas não são adequados para toda a gente, não é?
próximo livro, também em inglês, temos o Wildfire, da Anna Grace, que é o segundo da coleção Maple Hills, que eu também adorei. Como vocês podem ver, o livro está cheio de tabs, e isso é uma coisa que eu menciono aqui na minha review, é que desde o primeiro momento que eu meti tabs em tudo. Foi aquele livro que eu senti que, ok, isto fez-me rir, bora, tab. Isto fez-me rir, bora, tab. Então eu gostei imenso, tipo, acho que está muito fofo. Acho que a Aurora e o Russ são incríveis e ajudaram-se bastante um ao outro, o que foi muito bonito de se ver. E eu não sei se vocês têm a mesma opinião do que eu, mas uma das coisas que eu, assim, quando eu leio séries, já li bastantes séries de livros, mas uma das coisas que eu mais gosto nos livros que fazem parte de séries é os epílogos, porque normalmente aparecem as personagens todas, então acabamos por ter novidades de toda a gente, e eu acho que isso é super fofo, e gosto bastante de acompanhar. No fundo é como estarmos a ver um filme da vida deles, não é? Não sei bem explicar, mas gosto bastante de acompanhar e estou muito curiosa para o terceiro livro. Agora, eu tenho aqui estes dois, vou falar deles, não vou falar deles ao mesmo tempo, mas como fazem parte da mesma coleção, vou mencionar os dois, que tenho aqui a Marcado a Ferro, da Bailey Hanna. São romances de cowboys. Eu comecei, na altura antes de comprar, fiquei indecisa se havia de comprar em português, se havia de comprar em inglês, mas comprei em português e adorei, simplesmente foi muito bom. Eu este li em 3 dias, acho eu. Sei que li no fim de semana. Porquê? Porque na verdade eu queria ler este, então eu despachei este. Eu entrei na história, eu captei realmente aquilo que estava a ser dito. Simplesmente não passei o olho, né? Li mesmo. E este livro, eu não fazia ideia, mas tem um dos meus tropos favoritos, que é Grumpy Sunshine, que eu adoro. Acho que é super cute. Então gostei bastante do livro, não estava nada à espera, não fazia ideia do passado da Cecile, eu acho que foi muito bom. Então recomendo bastante. E já há muito tempo que eu queria ler um romance de cowboy e este foi o primeiro, não desiludiu. Espero que continuem a traduzir os próximos, porque obviamente que eu, agora que comecei uma série, quero acabá-la, né? Eu acho que das coisas mais especiais nas séries e que é sempre muito bom de se ver é as found families, não é? As famílias que são criadas, porque as famílias nem sempre são de sangue, não é? Os amigos que fazemos é a família que escolhemos, não é? Depois tenho aqui A Rédea Solta, que é o segundo livro desta série. A série chama-se Wells Ranch, eu acho que não tinha dito. Depois de saber do diagnóstico da SOP, eu andei à procura de livros que falassem sobre o assunto, mas sobre isso vocês já vão saber mais à frente no podcast. Este foi um dos livros que me apareceu, em que mencionavam a SOP, e eu gostei bastante do livro. Acho que não é assim tão mencionada quanto isso, ou pelo menos tipo, eu não senti que fosse. Se calhar até foi de forma indireta, tipo nas entrelinhas, digamos assim, falar de alguns sintomas e assim, mas eu adorei. Acho que está um livro muito fofinho. A Cassidy, para mim, é muito incrível, gostei bastante dela. Eu vou dar um spoiler sobre o livro, por isso se quiserem passar à frente estejam à vontade, se bem que a própria autora menciona isto logo no início das primeiras páginas, mas o livro, no fundo, é uma gravidez fala sobre uma gravidez acidental, onde nós vemos, lá está, todo o processo da gravidez, e uma das coisas que eu achei mais fofa foi as menções, normalmente em quase todos os capítulos temos uma menção das semanas de gestação e entre parênteses o tamanho que está, o tamanho referido. Por exemplo, um dos meus favoritos foi
rolinho de canela ou pacote de batatas fritas de ketchup. Eu achei muito engraçado estas referências e para mim um dos momentos mais bonitos foi o parto. Acho que também esteve muito bonito e agora estou muito curiosa para nos próximos livros ver estas personagens outra vez e estou entusiasmada para continuar a ler a série. Por último, o último livro que eu venho aqui falar é este, que é Leva-me a Qualquer Lugar, da Alice Kellan. Eu já tinha lido este da Alice Kellan, daí ter escolhido comprar os outros dois em espanhol, porque acredito que vai ser umas leituras bastante interessantes. Este livro eu demorei algum tempo, se quiser, a entrar na história, depois gostei bastante. Isto é, fala sobre uma rapariga que vai estudar para a Inglaterra. Eu acho que o livro está muito bonito, tipo, vale a pena ler. O livro fala também de termos alguém na nossa vida que nos permita sermos livres e sermos reais e conseguirmos sermos nós a 100%, não é? Sem máscaras, sem invenções, sem nada. Nos últimos capítulos do livro, nas últimas páginas mesmo, a Liane, que é a personagem principal, faz um discurso. Se quiserem passar à frente, passem, porque pode ser um spoiler. Sempre pensei que aprender consistia em memorizar um monte de definições e dados que vinham escritos nos livros. Muitas pessoas medem a aprendizagem pelas qualificações académicas obtidas ou pelos exames aprovados. Eu era uma delas. Acreditava, estava convencida que tirar um 10 era a prova irrefutável de muito que aprender. No entanto, as experiências deste ano fora de casa, a estudar na Universidade de Reading, fizeram-me perceber que não existe nenhum método possível de medir a aprendizagem. Há muitas formas de aprender e uma é através dos livros, mas sem dúvida que a mais importante é que se adquire com as experiências que a vida nos oferece. Vou deixar por aqui porque acho que termino assim num ponto-chave e também assim penso que desperta a curiosidade para vocês quererem saber o resto do discurso da Liane. E assim por terminada a sessão do dia and Beef e espero que continuem a gostar do resto do episódio do podcast. Eu em setembro fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Foi um choque, confesso. Depois da consulta eu fiquei em choque completamente e fiquei logo a pensar: oh meu Deus, não posso ser mãe. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque realmente é um sonho muito importante para mim, é uma coisa que eu quero muito e obviamente que eu conheço a doença, de ouvir falar na internet e assim, no TikTok, essas coisas todas, e realmente é uma coisa que se fala muito, é a dificuldade de engravidar, mas acredito que quando for a minha altura, que a ciência já esteja evoluída o suficiente para eu conseguir. A médica a endocrinologista receitou-me a pílula, é o que eu estou a tomar neste momento. Eu sou sincera, eu já pesquisei muito, já ouvi muita informação. No fundo, resumindo a doença, e o que eu posso dizer de forma o mais simples possível, é uma doença que afeta o sistema hormonal, mas não é só simplesmente tomar a pílula e está feito. Mas lá está, isto eu vou falar da minha pessoa, da minha opinião, da forma como eu compreendo a doença. Não estou a dar relatos científicos sobre nada, porque não é esse o meu papel, obviamente, não é? Como eu disse há pouco, eu assim que saí da consulta fiquei muito mal, fiquei realmente muito triste e estive bastante comovida e fiquei a pensar: oh meu Deus, o que é que eu faço agora? Com o passar do tempo fui aprendendo a aceitar e a verdade é que ainda só fui diagnosticada há 2 meses, por isso tenho a certeza que vai haver muitas oscilações e momentos em que eu aceito, momentos em que eu não entendo, mas foi muito gratificante, diria, perceber que vários sintomas que eu já estava a ter fazem parte da doença, não é? É um pouco perceber: oh meu Deus, isto estava a acontecer por causa disto, não é? Outro passo que eu dei, que achei bastante importante, foi voltar à minha nutricionista, à Carolina Marques, porque eu sinto que realmente é uma etapa muito importante e de todas as pesquisas que eu fui fazendo desde que soube do diagnóstico, isso é uma coisa que referem muito, é a alimentação e a SOP estão muito relacionadas
porque existe realmente uma insuficiência à insulina. E a verdade é que eu tinha dias em que acordava, tarde e a más horas, comia alguma coisa doce, por exemplo, cereais ou um bolo, isto para o pequeno almoço, não é? E depois imaginem, ia fazer alguma tarefa em casa, sei lá, arrumar a louça, estender roupa, não sei, coisas assim a partir de casa, em que estava com bastante energia, né? Porque estava a movimentar-me e tudo mais, e quando dava por mim, já eram para aí, se fosse preciso, umas 4 da tarde e eu sem comer, eu sem almoçar. Porquê? Porque tinha tido um pico de açúcar, não é? Tenho muitas insónias, sempre tive bastantes insónias, ou pelo menos comecei a ter de há uns anos para cá, então realmente percebi, e agora que fiz essa alteração na minha dieta e que tenho feito, de tentar reduzir ao máximo o açúcar, percebi que realmente tem um impacto bastante grande. É instantâneo, não é? Tipo, o corpo pede açúcar, uma pessoa vai comer, depois tem um pico de energia, depois deixa de ter energia. E se fosse preciso, acordava ao meio-dia, cansada, com dores no corpo. Mas isso já isso também, lá as dores no corpo, eu não sei quem me conhece sabe, mas eu tenho sempre tive bastantes dores no corpo que de certa forma nunca tiveram uma explicação e penso que também estejam associadas à SOP, também a nível da inflamação e isso tudo. Então realmente tem sido um pouco, eu diria, agridoce. Uma coisa que vai estar sempre aqui, não é? Eu já sei que tenho que aceitar e tenho, mas de certa forma foi ótimo perceber, ok, afinal não estou maluca. Ou pronto, maluca se calhar não é a palavra certa, mas afinal isto tem alguma razão de ser, não estou simplesmente tipo assim porque quero, não é? Ou até com mudanças de humor, não é? Muitas vezes eu acordava num dia bem disposta, no outro dia, ou se for preciso no mesmo dia, à noite, até o miar da minha gata, se fosse preciso, me fazia confusão, não é? Porque eu acho que nós mulheres somos um ser difícil de compreender, até para nós mesmas, não é? Tipo, por isso, homens, não se preocupem, porque nós também não conseguimos às vezes, não é? Eu acho que é mesmo assim, mas é interessante perceber e a forma como as hormonas têm a capacidade de controlar tudo, não é? Tipo, a maior parte das coisas. Por isso é que eu achei que dar este passo na nutrição seria o passo indicado. Vou continuar com a minha Carol sempre, porque tenho muito a agradecer-lhe por tudo mesmo. A Carol literalmente salvou-me a vida. Então é muito importante para mim e não podia estar a ser acompanhada por outra pessoa senão ela. E ela tem paciência para mim, por isso está tudo certo. Porque acreditem, não tem sido nada fácil. É uma transição muito. Eu pensei que. Não sei, eu por lá pensei que ia ser mais complicado do que foi. Eu, por exemplo, agora. Eu antes, se fosse preciso, apetecia-me alguma coisa doce, eu ia comer uma bolacha, ia comer um chocolate, qualquer coisa. Ainda tenho ido, mas não digo a ninguém. Mas agora já consigo, apetece-me uma coisa doce, vou comer uma fruta, não é? Vou comer uma pera, vou comer uvas. Eu acho que o que tem ajudado bastante é ter sempre fruta à mão, frutas que eu gosto, principalmente frutas frias. Eu não sei porquê, mas tenho uma tendência a coisas frias, até com a água. Normalmente, para mim, quanto mais gelada, melhor. Mas, por exemplo, assim, a nível de peras e maçãs, para mim tem que estar a sair do frigorífico, de preferência rijas. Tentei, ou pelo menos tento, já não faço há algum tempo, é certo, mas o meal prep também ajuda bastante. Ter pelo menos um pequeno almoço preparado que seja proteico e com pouco açúcar, essas coisas todas, não é? Ou coisas assim fáceis de fazer e que eu, por exemplo, imaginei, se eu acordar à tarde, já sei que, ok, tenho ali aquilo, está ótimo, é só aquecer, é só fazer papas de aveia. Descobri que gosto de papas de aveia. Quem diria, né? Não fazia a mínima ideia. Eu sempre gostei de Cerelac. É verdade. Cerelac, este sempre foi as minhas
sempre gostei bastante. Nunca tinha provado papas de aveia, na verdade sempre fui um bocadinho pisca para comer, não é? E para testar novas coisas, para experimentar novas coisas, sempre foi assim um bocadinho complicado. E a aveia, sinceramente, eu sinto sempre que a aveia tem um sabor muito... Não sei, eu pelo menos nas papas de aveia eu gosto. Normalmente o que eu faço, até meto meia banana, que é as porções tendo em conta as porções que a Carol me deu. Meto, por exemplo, no caso, meto meia banana e faço diretamente com a aveia e depois ainda ponho fruta por cima, normalmente maçã cozida ou assim, que faço no micro-ondas super rápido. Mas, por exemplo, em bolos, a farinha de aveia, eu sinto que tem outra textura, não sei, parece que altera logo o sabor do bolo, mas eu acredito que isto também seja o meu paladar a habituar-se. Eu ainda, foi semana passada, fiz um bolo de chocolate, mandei a receita à Carolina e ela disse-me como é que eu podia fazer. Eu optei por... Ela disse-me que eu podia... A receita original metia 200 gramas de chocolate, uma tablete de chocolate inteira, daquele culinária negro, e depois ela disse que podia reduzir, ou que o melhor era reduzir pelo menos para as 100 ou no máximo para as 80. E eu fui e meti 80. E quando provei não me sabia nada, que é o que eu tenho dito muitas vezes sobre as coisas que eu como, ou que às vezes faço quando me inventar receitas e assim, porque sim, eu sempre gostei imenso de fazer receitas e cozinhar ou fazer bolos, no fundo, é uma terapia para mim. Então tenho tentado jogar isso a meu favor, mas não é fácil, porque quando uma pessoa tem que alterar a farinha, ok, tudo certo, mas quando a pessoa não tem açúcar, o que é que eu faço? Vou bater ovos com o quê? Ovos sem açúcar não dá. Então às vezes fica assim um bocadinho complicado, nem sempre corre bem. Ainda aqui há dias tentei fazer, aquilo ficou tão mal, eu juro. Eu queria fazer cinnamon rolls, então o que é que eu fiz? Juntei iogurte grego e farinha de amêndoa, mas aquilo não deu nada. Então basicamente aquilo ficou tipo um crumble. Eu nem sei bem o que era aquilo, mas olha, comi, é o que importa, né? Para concluir este assunto da nutrição, eu achei que fosse um passo muito importante, porque uma das doenças que também está associada à SOP é os diabetes. Eu, se não tiver cuidado, e mesmo que tenha cuidado, posso vir a desenvolver diabetes no futuro. Então realmente é uma coisa a ter em consideração. Outra coisa também muito importante na SOP, ou para controlar a SOP, é o exercício físico, que de momento não está a acontecer, mas eu sei que com o tempo vai acontecer, porque a verdade é que para mim o exercício físico é sempre muito complicado, porque para mim ir fazer um treino ao ginásio, seja de braços, seja de pernas, seja do que for, por mais que seja meia hora, com carga, sem carga, significa chegar ao fim do dia cheia de dores e no dia a seguir não me conseguir mexer, não é? Ou ter que ficar de cama nesse dia. Então é toda uma logística que eu sei que tenho que fazer, e pela minha saúde e pela saúde do meu corpo sei que preciso, mas ao mesmo tempo fico, oh meu Deus, será que realmente que eu quero? Será que eu quero estar amanhã cheia de dores? Não sei se quero. Não sei se quero, mas tem que ser, não é? Nem que seja uma caminhada aqui ou ali, tenho que aproveitar o bom tempo e tudo mais. Olha, aproveitar para ouvir um podcast, não é? Enquanto faço uma caminhada, porque não? Acho que é a solução ideal, porque fazer alguma coisa já é bom, não é? Não preciso de fazer um treino de 1 hora. Não, pelo menos para já. Quem diz no futuro não seja o que eu... Não sei, se calhar, quem sabe. Mas acho que o importante é mesmo mexer. E lá está, isto também voltando à alimentação assim de repente, porque no início, quando eu comecei com a Carol, eu queria fazer tudo de uma vez, não é? Tipo, queria deixar tudo de uma vez.
E eu estava do género, oh meu Deus, comi aquele bolo, oh meu Deus, não posso comer aquele bolo. Não, tipo, isto tem que ser tudo com equilíbrio, não é? Obviamente que é uma coisa que tenho que ter em consideração e tudo mais, mas não é por eu comer um bolo ou beber um copo de sumo ou uma coisa assim que estraguei tudo, não é? Não posso pensar assim. E, olhem, como eu tenho aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas step by step, esta tatuagem é com a letra da Carol e eu fiz, foi ela que escreveu, ela não sabia que eu ia fazer a tatuagem, mas eu fiz esta tatuagem quando estive com a Carol a primeira vez. E a verdade é que vai continuar sempre aqui a acompanhar-me. E que envolve nutrição, acho que é preciso ter muita paciência e muita calma, termos paciência com nós próprios e não nos criticarmos, não é? Porque é muito difícil, é muito fácil ver um plano e não seguir tudo, não é? Tipo, nem sempre queremos seguir tudo à risca. E, por exemplo, estas últimas semanas para mim foram super complicadas. Eu sentia que olhava para a fruta e não conseguia comer nada, não é? Então é mesmo isto, é step by step, devagarinho, e não quer dizer que por comer um doce não quer dizer que volte 3 passos para trás, não é? Tipo, é ir fazendo e percebendo, e a verdade é que à medida que eu for habituando o meu corpo a não ter açúcar, vai ser cada vez mais fácil, não é? Adorei falar contigo. Sexta-feira falamos mais. Beijinhos.